Oi gente, tudo bem? Meu nome é Carlos Eduardo, sou acadêmico de enfermagem do 8º período. Hoje eu vou estar tratando um pouco sobre reflexos primitivos, que tem uma parte muito importante na pediatria, na parte clínica, que vem retratando um pouco sobre se existe um mau funcionamento no movimento motor ou disfunção neurológica do recém-nascido, do bebê. Como primeiro reflexo para estar explicando, eu vou estar explicando sobre o reflexo de Moro, que nada mais é do que você segurar com as duas mãos, que no caso como eu vou estar com uma, você vai estar com uma de cada lado. Eu estarei segurando com as duas mãos o recém-nascido e levemente eu daria uma queda súbita da cabeça, amparando pela mão, e a partir do momento que ele fazer essa extensão da cabeça, eu terei que notar a extensão e abdução dos membros superiores, que é aqui da mãozinha dele, né, que ele vai ter que abrir a mãozinha, e porque seria meio que um modo de susto dele. E aí, muitas das vezes, principalmente depois que realiza esse procedimento para ver o reflexo de Moro, a criança, o recém-nascido, né, acaba chorando. E aí eu analiso toda essa parte dele. Assim como também existe um outro método, que nada mais eu teria que juntar as mãos deles, as duas mãos juntas, e soltar. A partir do momento que soltar, isso ele sentado, né? A partir do momento que soltar as duas mãos, ele teria que fazer a extensão dos membros superiores também. Como se fosse meio que ele levava um susto, né? E fosse agarrar alguma coisa. E aí eu analisaria esse meio que reflexo dele, da criança. O próximo reflexo que eu estarei falando é o reflexo sucção reflexa, chamado. É o seguinte, eu com uma luva, acompanhado de uma luva, estarei colocando levemente o dedo dentro da boca da criança, realmente, e estarei percebendo a parte da sucção, realmente, né, a partir do momento que a criança meio que começa a mamar, porque é parte neurológica da criança, desde que nasce, está sempre à procura de comida, do leite materno. E aí eu estarei percebendo se ela tem esse reflexo, né, da sucção, que é chamado de sucção reflexa. Assim como também tem um que é chamado de reflexo de boca. Reflexo da boca seria o seguinte, eu estarei meio que colocando aqui entre o dedo do lado assim da bochecha, né? Estarei esperando com que a criança vire o rosto e venha atrás do dedo, né, para poder mamar, porque antigamente, principalmente nos dias de hoje, né, a mãe muitas das vezes não acerta diretamente o peito, o bico do peito, né, na boca da criança, e a criança muitas das vezes tem que vir em busca do peito do local certo, e aí é uma parte neurológica também, essa de que a pessoa nasce, né, da criança, de vir atrás do leite materno. Tratando de mais um reflexo, eu vou estar falando sobre o reflexo, que é chamado de reflexo esgrimista. O nome correto, na verdade, é reflexo tônico cervical assimétrico. Ou seja, eu estarei estabilizando o tronco da criança, né, corretamente, estarei virando apenas o rosto, com o intuito de que o quê? De que para o lado que a criança virou o rosto, ela estique esse braço e esse daqui ela flexiona, fazendo meio que o processo de esgrimista, como se fosse aqueles lutadores de espada. Aí ela estaria fazendo o reflexo de esgrimista. Falando de mais um reflexo, eu vou estar falando sobre o reflexo de galante, que nada mais é do que virar a criança de costa, estabilizar ela, e aí, esse daqui é um dos mais engraçados, um dos reflexos mais engraçados. Eu estarei colocando com toda a segurança o dedo, e esperando com que o quê? A criança meio que rebole, entendeu? De cada lado, acompanhando, e a criança meio que vai rebolando pro lado que você vai colocando o seu dedo, entendeu? Meio que em busca do que pode ser, do que tá acontecendo aqui e tal. Aí você vai colocando de cada lado, óbvio, não colocando devagarzinho para que não estresse a criança nem nada, né? Porque muitas das vezes faz cócegas, alguma coisa. Não realizar o procedimento de muitas das vezes você coloca aqui, aí muitas vezes é pedido que o quê? Você faça meio assim, né? Para que a criança vire para o lado ou vire para o outro.
Mas com isso aqui pode ocorrer atrito entre o seu dedo e a pele da criança. E aí acaba meio que lesionando, porque como a criança é muito frágil, então não é muito aconselhável. É aconselhável você o quê? Apenas pressionar um de cada lado. Falando de mais um reflexo, esses daqui são os mais fáceis, né? Que é o plantar, o reflexo palmar. Palmar nada mais é do que você colocar o dedo no meio da palma da criança, né? E aí ela tem aquela mania de fechar a mãozinha, meio que como se estivesse segurando. Muitas das vezes, dependendo da força da criança, alguma coisa, você ainda consegue levantar a criança, óbvio. Não é bem assim, né? Mas colocando as duas mãos, né, você ainda consegue dar uma levantada na criança, com a força que ela tem desse fechar dela. E você vai fazendo as duas mãos, né, que é o reflexo palmar, esse aqui. O plantar nada mais é do que você fazer o mesmo procedimento, só que no pé da criança. E a criança vai ter a fechar os dedinhos, entendeu? Como se fosse o mesmo procedimento da mão, só que agora a ponta do pé. E assim como existe o do Babinski. Babinski, o reflexo Babinski nada mais é do que você, do calcanhar, a ponta do dedo, as pontas dos dedos, meio que fazer como se fosse uma cosquinha, ó, uma cosquinha. E aí aqui, a partir daqui, você vai ver se tem o Babinski positivo, que é o hallux, que popularmente conhecido como o dedão, ele vai meio que hiperestender para o lado. Por exemplo, aqui tá a mão, né? Aí o hallux, ele vai meio que hiperestender para fora, para o lado de cá, dependendo do lado que você faz, né? E aí você vai perceber, né, se tem positivo. O correto, na realidade, é ele ficar positivo até mais ou menos uns 8 meses de idade. De idade, sim. A partir daí, ele tem que meio que, se ficar negativo, ele tem que continuar retinho, ou porque daí, muitas das vezes, pode ocorrer alguma disfunção do procedimento motor. E já quase finalizando, eu vou falar sobre os dois reflexos, que é o reflexo de marcha, nada mais é do que você, com as duas mãos, segurar por baixo das axilas da criança, e a partir daí você meio que dá uma inclinada da criança para frente e esperar com que ela faça mesmo com o procedimento de marcha, como se estivesse andando, né? Que daí ela meio que bota um pezinho assim, ó, tá aqui, tá, como se tivesse uma marcha mesmo, tá, como se fosse para andar. Você coloca as duas mãos debaixo das axilas dela e inclina um pouco o corpo dela para frente, porque a cabeça da criança é bem mais pesada que o corpo quando é recém-nascido, e aí ela vai meio que fazer o procedimento de andar. Assim como também tem o de escada. De escada nada mais é do que você, muitas das vezes, colocar um pé maior que o outro, né? E a criança vai ter a mania de colocar o pé como se estivesse subindo uma escada realmente. Reflexo de escada e reflexo de marcha. E agora, finalizando mais essa aula, eu juntamente com a minha boneca de teste, eu apenas citei os reflexos primitivos mais importantes para saber se existe um mau funcionamento dos movimentos e disfunção neurológica. Fica pronto mais uma aula.